Olá, queridos irmãos, queridos, graças a Deus. A paz a todos, que Deus abençoe de maneira gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, queridos irmãos. E eu queria chamar a sua atenção a esta mensagem. Eu quero falar aqui do porquê devemos ser um dizimista. Porque temos sim que ser dizimista da casa de Deus, muitas pessoas não conseguem entender isso. Há muitas pessoas que acham que está dando dinheiro para o pastor. Muitas pessoas pensam, estou jogando meu suor fora. Sabe quando é que você está jogando seu suor fora? Sabe quando é que você está colocando tudo a perder? Quando você não é um dizimista. Aí sim você está jogando seu suor fora. Quando você não é um dizimista, aí sim você está colocando tudo a perder. Quando você não é um dizimista, aí sim é onde você está cometendo o maior erro na sua vida. Ser dizimista não é dar dinheiro para o pastor. Claro, não é o que muitos também ensinam, porque tem muitos que aproveitam da oportunidade a ser injusto com as pessoas. Por que a Bíblia chama de dízimo? Porque se está se tratando da 10ª parte, apenas 10% de tudo que passa nas mãos de alguém. Não é 20% dízimo mais uma oferta no valor daquele dízimo, não. A Bíblia diz que não podemos acrescentar e nem diminuir uma letra da profecia, das Escrituras Sagradas. Então é apenas uma 10ª parte. Eu queria que você prestasse bem atenção, você vai ver os frutos de alguém quando é fiel para com Deus, o que Deus pode proporcionar na vida dela, e o quanto alguém perde quando não é um dizimista. Porque a pessoa que é dizimista só tem a ganhar, só ganha, nunca perde. Mas o que não é dizimista só tem a perder. Acompanhe aqui, Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 6, diz o título da mensagem: o roubo no tocante aos dízimos e às ofertas. Assim está escrito: porque eu, Senhor, não mudo. Percebe? Eu, o Senhor, não mudo. Eu quero explicar aqui pausadamente para você entender o que é dízimo. Eu, o Senhor, não mudo. De início, Deus está dizendo a mim e a você que me ouve. Ele foi fiel no passado, está sendo no presente e continuará sendo no futuro, porque ele foi e sempre será Deus. Fiel, clemente, bendito e poderoso. De igual modo, eu e você que me ouve, tem que ter sido fiel no passado, deve permanecer fiel no presente e, de igual modo, também continuará sendo no futuro. Porque se eu não precisasse mais dizimar como muitas pessoas pensam, significa que Deus teria que mudar também. Deus não precisaria mais ser fiel para comigo nem para com você que me ouve. Mas ele está dizendo, eu, Senhor, não mudo. Foi fiel ontem, hoje e amanhã continuará sendo. De igual modo, por isso que ele disse, sede meus imitadores. Ou seja, assim como Deus foi fiel ontem, hoje e amanhã continuará sendo, de igual modo nós temos que ser mais ainda para com ele. Eu, o Senhor, não mudo. Por isso, ó filho de Jacó, não sois consumido. Olha a seguir. Por isso que eu disse, repito, vou falar pausadamente para você entender o que é ser um dizimista. No versículo 7. Desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outro, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que te havemos de tornar-te? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Roubará o homem a Deus e dizeis, em que te roubamos? Aí o próprio Deus responde, nos dízimos e nas ofertas. No versículo de número 9, com maldição, sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. A mim me roubais, vós, a nação toda. A Bíblia está falando de quem está dentro da igreja e do lado de fora dela. Claro, a Bíblia aqui não está generalizando, porque tem aqueles que são dizimistas fiel, poucos, mas tem. Só que, infelizmente, há muitas pessoas dentro e fora da igreja, aliás, a maioria não são. E são esses que a Bíblia diz, me roubais, nos dízimos e nas ofertas, no versículo 9. Porém, no versículo de número 7, a Bíblia diz, desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos. Ou seja, a pessoa desobediente,
A pessoa que não é dizimista, a pessoa que acha que não tem que dar dízimo, isso seja dentro ou fora da igreja, a Bíblia diz de maneira muito precisa, desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos, porque não guardaste. Em outras palavras, aquele que não obedece aos estatutos de Deus, que não é dizimista, que é ignorante, achando que não tem que dizimar, isso seja dentro ou fora da igreja. A Bíblia chama de desviado aquele que não é um dizimista da casa dele. Isso aqui é a palavra de Deus, não sou eu. Eu não estou aqui tirando de A ou de B, tanto é que nem a oferta aqui no Ministério Semente da Fé eu não peço, embora deve ser ofertante sim, porque é bíblico, mas eu não peço. Porém, o não dizimista, a Bíblia chama de desviado. No versículo 7. No versículo 8, a Bíblia diz: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos nos dízimos e nas ofertas. Então, o não dizimista, conforme o versículo 7 do capítulo 3 de Malaquias, a Bíblia chama de desviado, o não dizimista. No versículo 8, o não dizimista, a Bíblia chama de ladrão. E no versículo 9 também, da mesma mensagem, do capítulo 3 de Malaquias, a Bíblia coloca essas pessoas como amaldiçoado. Então, a pessoa não dizimista, isso seja dentro ou fora da igreja, a Bíblia classifica como ladrão, desviado e amaldiçoado. Vou repetir. Seja dentro ou fora da igreja, não dizimista. A Bíblia chama de ladrão, a Bíblia chama de desviado e amaldiçoado. A pessoa que não é dizimista. Simplesmente por não ser dizimista. Então aqui estou te mostrando o quanto alguém perde em não ser dizimista, o porquê que devemos ser. Muita gente pensa que não tem que dar dízimo. Mas vou repetir, é a palavra de Deus, isso aqui não sou eu. Há pessoas que ficam dando exemplo, falando, fulano deu dízimo, prosperou de tanto, Deus fez isso, aquilo. Eu não vou ficar aqui dando exemplo, não. Eu tenho que ensinar dentro da palavra. O não dizimista, seja dentro ou fora da igreja, a Bíblia chama de ladrão, desviado e amaldiçoado, não dizimista. Ou seja, alguém que está dentro da igreja e não é dizimista, significa que está perdendo tempo dentro da igreja. Porque a Bíblia chama de desviado, por ser desobediente estando dentro da igreja. Alguém que está dentro da igreja e não é dizimista, a Bíblia chama de ladrão. Alguém que está dentro da igreja e não é dizimista, a Bíblia também diz que está debaixo de maldição. Aí alguém que está dentro da igreja e não é dizimista, pega aquele valor que a pessoa ganhou durante o mês inteiro, vai lá e joga pelo ralo, coloca tudo a perder e amaldiçoa outras pessoas. Vai lá, compra para dentro de casa o que comer com o dinheiro que está amaldiçoado porque não tirou a parte que cabe a Deus, roubou a Deus. Leva para dentro de casa com aquele dinheiro que a pessoa não dizimou. Aí a família vai alimentar-se daquilo que foi comprado com dinheiro amaldiçoado, porque a pessoa não dizimou, não devolveu a Deus o que era de Deus. Ou seja, a pessoa vai estar debaixo de maldição, vai amaldiçoar sua casa, sua família, seus negócios. Automaticamente, a maldição vai estar em todos os caminhos na vida daquele alguém. Aqui eu estou te mostrando, queridos irmãos, porque há muitas pessoas na presença de Deus. Claro, repito, há coisas que são provas. Mas há muitas pessoas que estão sofrendo na presença de Deus por causa da dureza de coração. Está debaixo de maldição. E alguém que está debaixo de maldição, por conta da dureza de coração, por conta da ignorância, ou por desobedecer à palavra de Deus, essa maldição vai atingir a pessoa em todos os aspectos. A pessoa vai viver sofrendo, aprisionado. Muitas vezes há pessoas, não são todas, mas há muitas pessoas que vivem com dor a vida inteira. Há muitas pessoas que vivem endividadas a vida inteira, atribuladas a vida inteira, amarguradas a vida inteira, o casamento destruído, a família destruída, e a pessoa vive pedindo oração, fazendo campanha, subindo monte, pagando promessa, até para Aparecida do Norte vai. Não vai resolver o problema, porque a pessoa está debaixo de maldição. Pastor, tem crente que vai para esse lugar? Se tem, e como tem. Mas não adianta, é tudo em vão. Inclusive, estar dentro da igreja é em vão também. Está perdendo tempo. Muitas vezes pode ser um cantor, alguém que toca, pode ser o que for. Se não for dizimista, está perdendo tempo dentro da igreja. Porque a Bíblia chama de ladrão, desviado e amaldiçoado. Pastor, só é duro nas palavras. Não, não sou eu. É a palavra de Deus.
Muitos ficam dando exemplo, é que fulano deu dízimo, Deus deu uma empresa para fulano, enriqueceu, prosperou. Não, eu não vou vir aqui iludir, enganar, mas eu vou dizer o que está na palavra. Alguém que não é dizimista, a Bíblia chama de ladrão, desviado e amaldiçoado. E, consequentemente, está amaldiçoando a outras pessoas. Por isso que temos que ser dizimista. Então, você que vai ver essa mensagem em algum lugar, que você possa entender que tudo começa pela fidelidade. Estou falando da obediência à palavra de Deus. Se alguém está na igreja, isso seja no Ministério Semente da Fé, em qualquer outro lugar, e você não está sendo obediente, é em vão estar dentro da igreja, está perdendo tempo dentro da igreja. É em vão estar ali, abrindo a boca com a maior hipocrisia. Senhor, eu te amo. Hipocrisia, é isso que é. Então, queridos irmãos, que todo que vão ver essa mensagem possa levar em consideração que ou alguém é fiel para com Deus, ou se não for fiel, vai estar perdendo tempo de estar dentro da igreja. Então, você que me ouve, eu sei que nem todos, mas a maioria eu sei que são fiéis sim, mas há muitos que não são, seja fiel. Porque se você não for, não adianta pedir oração, não adianta pagar a promessa, não adianta fazer campanha, você pode fazer o que for. Se você não dizimar corretamente como a Bíblia ensina, ladrão, desviado e amaldiçoado. É a palavra de Deus. É dura, mas é a palavra de Deus. Olha a seguir, no versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Veja, observa que ser dizimista é manter a casa de Deus. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Está se falando da casa de Deus. Então, quando alguém retém o dízimo, você está se recusando a manter a casa de Deus. Quando alguém retém o dízimo, você está se recusando a ajudar a manter a casa do Todo-Poderoso. Então, se alguém se recusa a ajudar a manter a casa de Deus com aquilo que é de Deus, o que você está fazendo ali se você se recusa a manter aquele lugar? Sabe o que Deus está dizendo? Se você se recusa a ser dizimista, o que você está fazendo dentro da minha casa? Se você se recusa a ser dizimista, se você se recusa a manter a minha casa, o que você está fazendo aqui? Já que você não tem nada para mim, eu não tenho nada para você também. Entende? Porque muitas pessoas estão sofrendo. Se você quer viver a fidelidade de Deus, embora Ele foi e sempre será, mas Deus ele só vai estender as mãos com alguém ou fazer na vida de alguém se aquele alguém fizer a parte dela também. Porque Deus não é empregado de ninguém. Você faz sua parte, conforme Mateus 16, o que ligar na terra será ligado no céu. Você faz a sua parte sendo fiel, aí Deus cumpre com a parte dele. Não é primeiro Deus, depois você. Primeiro é você, depois Deus. Eu estou dizendo que primeiro você tem que fazer a sua parte e depois Deus vai fazer a dele. Por isso que disse aqui, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então, se alguém se recusa a dizimar na igreja que congrega, o que isso significa? Você está se recusando a manter a casa de Deus. Então, se você está se recusando, se alguém se recusa a manter a casa de Deus, sendo fiel, o que esse alguém vai estar fazendo ali? Porque se ela não tem, ou se ela se recusa a manter a casa de Deus, ela não vai receber nada do que ali for semeado. Deus não vai entregar nada para ela, porque ela está se recusando a manter aquele lugar. É assim que funciona. Aí ele disse, provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Se eu não vos abrir, percebe? Se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós bênção sem medida. O que Deus está ensinando aqui? Que a pessoa que retém o dízimo, que se recusa a manter a casa dele, o céu está fechado para esta pessoa. Provai-me nisso, se eu não vos abrir a janela do céu. Ele está dizendo, por fiel, a janela do céu está aberta. Mas por infiel, a janela do céu está fechada. Olha para mim. Será que a janela do céu está fechada ou está aberta para você? Repito, você pode fazer campanha, você pode ir para onde quiser. Você pode subir o monte de joelho. Se não for obediente à palavra de Deus, se não fizer, andar dentro das quatro linhas, é tudo em vão estar dentro da igreja, na presença de Deus. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, não haverá esterilidade na vida da pessoa que é fiel.
Mas já percebeu que há muitas pessoas que estão na presença de Deus, não estou falando todas, mas muitas, e não consegue aquilo que deseja, aquilo que busca, não consegue aquilo que tem pedido para Deus? Sabe por quê? Está vendo esterilidade na vida financeira de alguns, na saúde de outros, ou na família de outros, ou no trabalho? Simplesmente por ser ignorante, por não estar devolvendo a Deus aquilo que é dele. Eu estou te mostrando aqui os frutos na vida daquele que é fiel e as consequências que pode também ter na vida daquele que retém o que não é seu. Todas as nações, no versículo 12, vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, o dizimista será feliz, honrado, o abençoado. Mas ao contrário, aquele que não dizima, aquele que retém o que não é seu, que se recusa a manter a casa de Deus, ele será infeliz, vive na inquietação, sofrendo de um lado para outro, patinando como o carro da lã e nunca sai do lugar. Porque simplesmente está retendo o que não é seu. E quando alguém retém o que não é seu, repito, a Bíblia classifica como ladrão, desviado e amaldiçoado. E o céu ainda está fechado para aquele que retém o que não é seu. Então, que você possa entender de uma vez por todas os benefícios de alguém que é fiel e a consequência que alguém também pode sofrer por reter aquilo que não é seu. Tá bom, queridos? Vou ficando por aqui. Mas que você possa fazer uma análise, uma reflexão e se perguntar se vale a pena viver debaixo de maldição ou ser abençoado. Tá certo? Deus te abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.